E aí, pessoal, resolvi fazer um outro videozinho referente às minhas reflexões aí nesse período de quarentena. No último eu conversei, fiz alguns dados que eu estava analisando com relação à quantidade de pessoas que precisaria de internação só aqui no município de São Paulo, supondo de 5% da população paulistana pegando o vírus da Covid-19, né? E agora, no atual cenário que a gente oficialmente perdeu o nosso ministro da Saúde, né, o Mandetta foi mandado embora pelo excelentíssimo presidente da República. E aí, assim, tudo bem, já tem um novo ministro e tudo mais, vamos ver como é que ele vai atuar, mas aí eu resolvi discutir uma coisa, né, que eu vim discutindo um tempo com a minha esposa também, com relação a essa ideia dos tipos de isolamento, né? Então, o isolamento horizontal e o isolamento vertical. E aí, eu vou tentar mostrar aqui, vai ser basicamente questionamentos mostrando o quão inviável é essa ideia de um isolamento vertical. Então, para começo de conversa, vamos tentar primeiro definir o que é o isolamento vertical. Eu não sei o que é isolamento vertical, você não sabe o que é isolamento vertical, ninguém sabe o que é isolamento vertical. Por quê? Porque não há parâmetro científico dizendo o que é e o que se deve ser feito durante um isolamento vertical. Tem-se a ideia de que vai isolar somente as pessoas do grupo de risco, ou só os idosos e tudo mais, mas não tem um parâmetro em que você acha numa literatura, ou que você acha modelos em outros países que falam assim, é assim que se faz um isolamento vertical. Então, assim, a gente está tudo na base das especulações. Sendo assim, então vamos especular. Se a gente pensar no isolamento vertical, vamos supor que seja feito um isolamento vertical, porque o Bolsonaro não quer mais que fique esse isolamento horizontal, né? Ou seja, o isolamento horizontal é que está todo mundo isolado, né? Ou todas as pessoas, seja do grupo de risco ou não, estão em casa, isoladas. E o Bolsonaro não quer isso, ele quer reabrir a economia, etc. E então vamos fazer só esse isolamento vertical com um modelo em que a gente vai isolar somente as pessoas que estão no grupo de risco. Aí começa a primeira questão. O que são as pessoas no grupo de risco para essa questão do modelo? São apenas os idosos? Ou são todas as pessoas que têm doenças crônicas que podem acabar sendo afetadas e ter um risco maior com relação a isso, né? Por isso chama-se grupo de risco. Se a gente pensar, não, vamos isolar apenas os idosos. Então vamos lá, primeiro problema de isolamento apenas de idosos. Se a gente pensar em isolar apenas idosos, aí eu vou dar dois panoramas, tá? Um panorama meio que geral do comércio e dos trabalhos em geral, e de um panorama da educação, que é um pouco que eu também tenho um pouco a afinidade com a área. E então, se você pensar, se a gente vai isolar apenas idosos, quais são os primeiros problemas? As pessoas que são os demais do grupo de risco são elas, pessoas com cardiopatias, pessoas com doenças respiratórias como asma, entre outras doenças, pessoas com pressão alta, pessoas com... agora me fugiu, mas com diabetes, né? E entre outras doenças, né, que agravam, né? Pessoas que tiveram câncer e por aí vai. São pessoas que estão dentro do grupo de risco. E se a gente considerar essas pessoas, tem um certo percentual dessas pessoas que não estão no grupo de idosos. É claro que muitas pessoas, muitos idosos acabam também tendo essas complicações por conta da idade, etc. Mas se a gente avaliar que tem outras pessoas que também fazem parte do grupo de risco que não são idosas, então assim, você já não pode excluir essas pessoas desse isolamento vertical, porque elas também são importantes, né, do ponto de vista da vida dessas pessoas, obviamente, tá? E então pense o seguinte, se eu não isolar essas pessoas, eu vou mandar elas trabalhar e eu vou fazer elas correrem risco. Então o isolamento vertical só com idosos já é algo inviável. Então vamos lá, vamos fazer um isolamento vertical em que eu pego todas as pessoas que estejam incluídas no grupo de risco. Primeira questão, como que você vai identificar
essa pessoa que está no grupo de risco. Então você vai ter que fazer um cadastro, as pessoas vão ter que se cadastrar num site do governo, do que for, para falar, olha, eu sou do grupo de risco, tá aqui meus exames de diabetes, eu sou diabético, eu tenho cardiopatia, não posso ir trabalhar. E essa pessoa vai ter um amparo do governo para não ir trabalhar? Se for isso, ok, dá para começar a pensar, mas aí a gente já começa a ter um parâmetro, tá? Só que aí a gente vai para o segundo problema. Então, essas pessoas estão liberadas do seu trabalho porque elas estão em isolamento vertical. Até que ponto isso também não impacta a economia? Daquela super divergência que tem um monte de gente fazendo aí, de separar a saúde da economia, quando não dá. Se você for ver, no final das contas, a saúde e a economia elas vão andar juntas, uma vez que a gente precisa das pessoas saudáveis para conseguir girar a economia, né? Entre outras questões, que eu não vou discutir a questão econômica aqui. Então, assim, essas pessoas sendo liberadas do seu trabalho, como é que vai ter a garantia para essas pessoas do grupo de risco do trabalho delas? Ah, mas aí a empresa vai estar rodando e tudo mais, ok. Mas aí eu vou tratar agora, como eu falei, do meu ramo, que é a educação. Imagine o seguinte, quantos professores e professoras têm acima dos 60 anos de idade, seja na rede particular, seja na rede pública, tá? E quantos desses professores, independentemente da idade, está dentro do grupo de risco, ou seja, diabetes, cardiopatias, etc. Então, se você tirar esses professores dali, você está criando o mesmo problema de que a criança vai estar indo para a escola, afinal, como disse o próprio presidente Bolsonaro, falou, por que vai fechar a escola? A criança é uma das que tem menos risco com relação à Covid-19. Então pense agora assim, ok, você manda a criança de volta para a escola, mas tem os professores, os gestores, várias pessoas dali que estão dentro do grupo de risco. E aí como é que você faz a escola funcionar? Parece que, mas é só alguns professores, é um percentual pequeno. Eu fiz um levantamento de alguns dados, tá? Não com relação a professores, porque infelizmente eu não consegui achar. Mas se a gente pegar, por exemplo, diabetes, asma e cardiopatias, que foram os que eu levantei aqui, só diabetes, eu sei que cerca de 6% da população está entre 18 e 59 anos, tá? Ou seja, da população diabética, 6% dela está entre 18 e 59 anos. Ou seja, não é idoso, tá? Dentro desse percentual, você fala assim, é um percentual pequeno, só que eu estou falando de nível Brasil, tá? Ok. E asma? Asma, 6,4 milhão de pessoas, tá? 6,4 milhões, desculpa, de pessoas está com asma no Brasil, tá? Eu vou deixar esses dados desses que eu peguei aí na descrição do vídeo, tá bom? E cardiopatias, a média de idade de pessoas cardiopatas é 64 anos, sendo que 70% delas está acima dos 75 anos. Para dar a média de 60, precisa ter gente que está com 30, 40, 20 anos e tem cardiopatia. Eu mesmo tenho colega, né, que tem uma cardiopatia, precisa usar marca-passo, etc. Então, assim, parece pouco, voltando ao que eu estava falando, parece pouco essa questão, mas são só alguns professores. Só que quando a gente pensa na escola, é uma professora de português. E aí, tudo bem, então essa professora está no grupo de risco, vai ser liberada e aí, o aluno vai ficar então sem aula de português. Tudo bem? Ou então são só 2 professores na escola. Ele não tá sem aula de português e ciências. E aí, tudo bem? Então, assim, não tem essa possibilidade, né? Aí vai falar, não, mas aí coloca um professor substituto. Vai abrir concurso? Pensando na escola pública? Vai poder, então, o funcionário, o dono da escola particular vai abrir um contrato emergencial para suprir esses professores que estão dentro do grupo de risco. E vai ter como eu falei lá anteriormente, esse cara que está no grupo de risco vai ter alguma garantia de não poder ser demitido? Então, assim, se a gente parar para refletir toda essa questão, o isolamento, chamado isolamento vertical, que como eu falei, não existe um parâmetro para dizer, olha, faça-se assim o isolamento vertical, não existe essa possibilidade. Tá? Não dá para a gente cogitar essa ideia de um isolamento vertical. Por quê? Simplesmente a gente não tem como lidar com essas situações. Se a gente pensar em termos de escola, vai faltar alguns professores. E alguns professores fazem falta. Vai faltar diretor, vai faltar coordenador, enfim. E a escola não vai conseguir funcionar bem, né?
Alguns funcionários de qualquer outras empresas, de comércio, etc., vão ter que ser afastados do mesmo jeito. E o comércio, a empresa, vai sofrer do mesmo jeito. Ou seja, a gente está no meio da crise de qualquer jeito. Não vai ser o isolamento vertical que vai resolver a nossa crise e nem muito menos vai salvar as pessoas. Porque aí, repara que eu desconsiderei totalmente o fator de que a criança vai voltar para a escola, vai voltar à sua, entre aspas, normalidade, e não vai ter contato nenhum com o seu avô ou sua avó ou com qualquer pessoa do grupo de risco, o que já é algo bizarro, né? Sem contar o fator das crianças poderem pegar, né? E por mais que seja uma taxa extremamente baixa de letalidade nas crianças e adolescentes, né? Ainda há uma taxa de letalidade. Ainda há uma taxa de necessidade de internação. E para que você vai botar essa criança, essas pessoas, né, de adolescentes em risco? Né? Eu acho isso uma estupidez, né? Para não dizer outra coisa. Bom, então assim, queria mostrar mais ou menos com esse vídeo, né? Trazer essa ideia de que não tem como a gente pensar nessa ideia de isolamento vertical, né? E aí assim, outra coisa, né? Imagine agora, a criança voltou para a escola e tudo mais, e o pai dessa criança? O pai dessa criança não trabalha em escola, não faz parte do grupo de risco, ele vai ter que trabalhar. E no período da tarde ou qualquer outro período, quem que vai ficar com a criança? Porque o pai voltou a trabalhar. Vai transformar então agora tudo em ensino integral? Mesmo as escolas que não estão preparadas ainda para ensino integral? De uma hora para outra? Então, ó, tá com ensino integral aí, te vira. Não dá. Não dá. Então, assim, gente, o que tem que ser levado em consideração? Ficar em casa, tá? Por enquanto, o isolamento é extremamente necessário. A gente já tem alguns dados preliminares que mostram uma pequena redução da nossa curva, mas não dá para ter certeza ainda. Então, assim, vou retomar uma fala do Átila, que ele falou no Roda Viva, que eu acho importante, né, para finalizar aqui o vídeo. Para ele não é tão importante, né? Ele apontou isso lá no Roda Viva, que o Bolsonaro esteja favorável ao contrário, desde que as medidas estejam sendo tomadas. Ainda bem que a gente está tendo autonomia, e repara que eu não estou defendendo João Dória, não estou defendendo Bruno Covas, né? Quem me conhece melhor nas redes sociais sabe muito bem a minha posição política, não é muito favorável a esses dois camaradas, mas enquanto a gente tiver autonomia dos estados e municípios, os estados e municípios estiverem tomando essas atitudes de manter o isolamento social e o isolamento horizontal, isso é o que importa, né? Então, o Bolsonaro vai falar as besteiras deles, a gente teve agora, como eu falei no começo do vídeo, a troca do ministro e que vai tomar algumas decisões ali, mas enquanto as decisões estiverem sendo tomadas em prol do que é orientado pela Organização Mundial da Saúde, e que os governadores e prefeitos estejam propondo ideias para manter o isolamento social, que é a melhor orientação e a melhor forma de evitar e conter o vírus, né? Como a gente já tem vários exemplos, por exemplo, Portugal, eu compartilhei nas minhas redes sociais esse dia uma reportagem lá de Portugal que eles fizeram isolamento total e eles já estão quase contatos que a gente tem pessoal mesmo, né? De familiares da minha esposa já falam que lá eles começam a discutir a reabertura, né? Porque lá eles já deram uma segurada, os números já estão basicamente constantes, ou seja, o que indica que ele já entrou no platô da curva, né? Mas por quê? Porque eles fizeram um isolamento severo, né? Se quiser, busca a reportagem, é bem legal e fala isso. Então, é isso, acho que o importante agora é a gente, né, quem conseguir ficar em casa, a gente sabe que tem serviços essenciais, que não é todo mundo que consegue ficar parado, né, mas é importante nesse momento a gente conseguir fazer o máximo de isolamento possível, tá? Então, reiterando, fique em casa e essa ideia de isolamento vertical é inviável, tá, gente? Beleza, quem quiser compartilhar o vídeo aí, fica à vontade. Eu tô, como eu falei, postando que a gente precisa de algumas discussões com embasamento científico e tudo mais, principalmente nos momentos que a gente está vivendo. E qualquer coisa, conversa comigo aí, eu tô aí para ajudar. Como eu falei, tenho uma certa experiência e contatos do pessoal da virologia. A gente
ajuda no que for preciso aí nas informações. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço para todo mundo aí.